Evangelho, terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum, hoje, festa de São Lourenço, diácono e mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continuará só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum, hoje festa de São Lourenço, diácono e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 12º capítulo do Evangelho de São João, onde Jesus se apresenta em uma declaração praticamente sintética da sua escolha de entregar-se pela nossa salvação. Jesus se apresenta como o grão que cai por terra e que morre para gerar frutos. Os versículos de hoje são aqueles versículos que devem estar gravados no íntimo do nosso coração. Falávamos ontem a respeito do testemunho que nos deixou São Domingos de Gusmão, que lia a Sagrada Escritura, particularmente o Evangelho de Mateus, o Evangelho e as cartas de São Paulo, cotidianamente, ao ponto de saber de cor os textos. Também esse é um daqueles textos que devemos saber de cor, porque nele se encontra a verdade que precisa ser vivida por cada um de nós. Se alguém quer servir-me, siga-me. E onde estou eu, aí também estará o meu servo. Seguir os passos de Jesus em tudo, segui-lo no caminho do Calvário. Seguir o Senhor significa não mais viver para si, mas viver para Cristo. Não mais viver por si, mas viver por Cristo e entregar a vida pela salvação de nossos irmãos. Entregar a minha vida pela salvação da minha família, entregar a minha vida para que o Senhor faça chegar a salvação a tantos outros lares e a tantas outras almas. Fazer da minha vida uma entrega de amor. Fazer da minha vida o grão que cai por terra e que morre para gerar frutos. Os frutos não vêm sem o sacrifício. Por isso, algumas vezes eu já tive a oportunidade de falar com vocês que o sacerdócio sem martírio, o sacerdócio sem sacrifício, o sacerdócio sem uma imolação é um sacerdócio estéril. Porque, especialmente falando com os nossos irmãos sacerdotes e seminaristas, se nós não escolhemos fazer da nossa vida uma entrega, e se não escolhemos morrer por amor a Deus, não geraremos frutos. E a nossa vida terá sido uma vida, por assim dizer, em vão. Onde oferecemos daquilo que recebemos sem tomarmos parte no valor daquilo que tínhamos. Como assim, Padre? Seria uma vida como aquele que pegou a moeda, enterrou e depois entregou. Enterrou porque sabe o valor da moeda e entregou porque não quis tomar parte naquilo que o seu Senhor lhe propôs. Ter uma vida para si e entregá-la ao final ao Senhor é viver aquela página do Evangelho que incomoda até os nossos ouvidos. Quando o Senhor diz: servo mau e infiel, sabes como eu sou, ouviu o que eu te disse e agistes assim.
a nossa escolha deve ser uma só, não uma outra. Por isso, foi tão significativo ouvir o texto onde o Senhor confrontava os fariseus a respeito do pão da vida. Não tem mais um diálogo a ser feito, não porque Deus não dialoga. O diálogo já foi feito, agora é a hora da resposta. Estamos no tempo da resposta, onde toda a revelação já se completou. E agora cabe a nós, conhecendo a história desse diálogo de amor, renovarmos a nossa resposta: sim, Senhor. Por isso esse é um texto que devemos ouvir e estar gravado no nosso coração, de maneira que quantas vezes for necessário, ele possa vir à tona e nós possamos agora ter aquela palavra como palavra nossa, não palavra do Senhor para nós, mas agora palavra nossa para o Senhor, que permanece sendo palavra do Senhor. E dessa forma estejamos em comunhão e a nossa escolha possa ser Cristo e o nosso viver possa ser Cristo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Olha a promessa que o Senhor nos faz. A mesma dignidade reservada a Ele será oferecida em favor de seus discípulos. Meu amigo, tem noção do que é isso? E é o próprio Senhor que nos está fazendo essa promessa. É a promessa de Jesus, ou seja, é certeza de cumprimento. E nela não há um espaço sequer para dúvida ou mentira. E essa não é uma graça que você quer e espera para si? Mas nesse tempo, às vezes, parece que até Deus nos abandonou, Padre. Mas esse tempo é marcado, meus irmãos, pelo sofrimento que lhe é próprio. O próprio Senhor que nos promete isso, também prometeu que estaria sempre ao nosso lado, jamais estaríamos sozinhos. É importante recordarmos também essa outra promessa, na hora das dificuldades, na hora das perseguições, na hora do sofrimento. Porque vai ser recordando, como já falamos algumas vezes, todo o bem que o Senhor fez por nós e as promessas que Ele nos declarou, que nós vamos encontrar a coragem e a força para seguir adiante. E hoje nós temos o testemunho de São Lourenço, que nos ensina exatamente o que é confiar nas promessas de Deus. Hoje também somos chamados a rezar por todos os diáconos da Santa Mãe Igreja. Aqueles transeuntes, como dizemos, que são os que se ordenam diáconos e recebem a unção diaconal, mas em favor da unção sacerdotal, e aqueles que chamamos regularmente como diáconos permanentes, que recebem também o sacramento da ordem, do diaconato, e permanecem no exercício do diaconato durante toda a sua vida. São Lourenço foi um diácono da Igreja. Foi o arquidiácono do Papa Sisto II. Ele era natural da Espanha, da cidade de Huesca, uma cidade que deu vários santos para a história da Igreja. Não se sabe bem, mas como Lourenço veio para Roma e como começou a ter essa responsabilidade de arquidiácono, que significa o primeiro dos diáconos, aquele que depois do Santo Padre se ocupa dos cuidados dos bens da Igreja e da manutenção de tudo aquilo que pertence à Igreja. Então, era competência de São Lourenço assistir o Papa nas celebrações litúrgicas, e não só isso, também era competência sua cuidar de todas as obras de misericórdia da Igreja, bem como a construção dos cemitérios e o reparo e a manutenção das igrejas, além, obviamente, da assistência aos pobres, aos órfãos, às viúvas, aos encarcerados, aos doentes. No ano de 257, o imperador Valeriano deu início a uma nova perseguição, e como sempre, as coisas começam parecendo que vão ser não tão exigentes e depois pioram bastante. E com Valeriano não foi diferente. Inicialmente, no 257,
a decisão de Valeriano impunha o fechamento às catacumbas, impunha a proibição às reuniões dos cristãos e que se cumprisse um respeito maior ao culto dos deuses pagãos. Mas, em um curto espaço de tempo, Valeriano ordenou então que fossem presos os bispos e os sacerdotes e fossem executados por serem uma ameaça contra a fé do povo romano e contra a dignidade do imperador. E assim se dispara uma grande perseguição no 258 contra os pastores da igreja. Um dos primeiros a ser morto nesse período foi São Cipriano de Cartago, no norte da África. E pouco depois, no dia 7 de agosto, como celebra a tradição, o Papa Sisto II, na celebração da Santa Missa, nas catacumbas de São Calixto, bem pertinho aqui de casa, foi capturado e conduzido à morte junto com os 6 diáconos. Lourenço, por alguma razão, naquela celebração não estava presente, mas foi também no mesmo dia perseguido e, tendo encontrado com o Papa antes de sua execução, ouviu o pedido do Santo Padre que os bens que estavam sob cuidado da Igreja pudessem ser distribuídos aos pobres de maneira que não caísse nas mãos dos pagãos e fossem profanados e se perdesse a caridade em favor dos mais necessitados. Olha que pedido do Santo Padre, meus irmãos. E Lourenço, de maneira muito inteligente, levado à presença do governador de Roma, pede um tempo para que se cumprisse a entrega dos bens. E nesse prazo consentido de 3 dias, então a gente tem o martírio do Papa Sisto no dia 7 e o martírio de São Lourenço no dia 10 de agosto, São Lourenço junta todos os vasos sagrados da Santa Liturgia, então falamos particularmente dos cálices e os livros com os textos sagrados, e faz com que de alguma forma fossem entregues para aquelas famílias e para aquelas pessoas que pudessem guardá-los escondidos da melhor forma, a fim de que não fossem profanados nem perdidos. Olha que bonito! O que nós salvamos da nossa casa? A nossa casa está para ser lançada por terra. O que de mais precioso devemos preservar? Isso nos faz lembrar o livro de Esdras, quando se encontram os rolos sagrados que foram preservados com a lei do Senhor. É tão bonita aquelas páginas. E toda a comunidade se reúne para ouvir a leitura dos livros e se comove. O que nós salvamos da nossa casa? Onde está o nosso tesouro? O nosso tesouro... Normalmente a gente coloca a palavra de Deus, né? Às vezes a gente chega numa casa e vê a Sagrada Escritura em cima da mesa ou numa estante, sempre muito bonita, sempre muito bem colocada, e entendemos que o grande valor que tem para aquela família a palavra de Deus. É bem verdade. Mas o outro tesouro da nossa casa, além da palavra de Deus, é o nosso coração, pois nele o Senhor escreve com letras de sangue ou com letras de amor a beleza do seu Evangelho. Cada um de nós, conduzidos e transformados, edificados pelo Espírito Santo, nos tornamos uma carta viva, diz São Paulo, uma palavra de vida. No seio da nossa família, no seio da nossa comunidade, nós nos tornamos uma letra viva, pois testemunhamos Cristo. Não somos mais nós mesmos, mas Cristo que vive em nós. Se alguém me serve, meu Pai o honra porque nele está a presença do Filho, porque estamos unidos de tal forma ao Senhor que com o mesmo amor que o Pai ama o Filho, ama cada um de nós. Então esses são os 2 tesouros da nossa casa. A palavra de Deus, que vai
recordada e impressa em nossas almas na vida cotidiana. Então temos ali 2 tesouros. Então, se temos que salvar alguma coisa na nossa casa, salvemos a palavra de Deus e salvemos esses vasos sagrados que são os corações, as almas do nosso filho, da nossa esposa, da nossa filha. São as primeiras coisas a serem protegidas, que não se perca na destruição dessa casa, digamos assim, pegando o paralelo, né, com o que está acontecendo naquele momento histórico de Roma de 258. Não podemos deixar cair em mãos malvadas essas 2 realidades, porque senão a palavra será perdida, queimada, destruída, e também aqueles vasos sagrados. Então, na nossa casa tem 2 realidades que precisam ser defendidas por nós com o heroísmo do coração de São Lourenço. A meditação e a perpetuação da palavra lida e vivida, do Evangelho lido e vivido, e o santuário de Deus presente em cada um dos nossos familiares, a alma, o coração de cada um deles. É preciso que saibamos cuidar e honrar o Evangelho do Senhor na nossa casa, e é importante que saibamos cuidar e honrar a vida de cada um dos nossos familiares, o coração de cada um deles, pois Deus escolheu como lugar sagrado do seu repouso. Belíssimo, isso é ser belíssimo. E a gente precisa ter isso para a gente muito claro, e como o testemunho de São Lourenço nos ajuda. Isso foi o que ele fez de imediato. Depois disso, todo o dinheiro e todos os recursos que haviam foram sendo entregues aos mais pobres e necessitados. São Lourenço fez com que tudo aquilo fosse entregue, tomasse destino e se tornasse bem nas mãos dos mais pobres. Entregou às viúvas, aos cegos, entregou àqueles que passavam fome, e de tudo se desfez, de maneira que nada se perdesse no cumprimento da destinação a que estava separado desde sempre pela Igreja. E nisso, obediente à voz do Santo Padre, Lourenço então esperou o momento de voltar até o governador de Roma e apresentar diante de Cornélio o tesouro da Igreja. E levando consigo alguns dos pobres e dos mais abandonados de Roma, que a Igreja com todo o amor cuidava na caridade, Lourenço diz: eis aqui o tesouro, eis aqui o nosso tesouro. Como nos disse o Senhor e como vai recordar Santo Agostinho, na caridade se encontra o tesouro da Igreja. E o governador, furioso pela atitude de Lourenço, em ato de repúdio e desprezo a ele, deu-lhe a sentença, como nós sabemos, de ser condenado ao martírio no fogo. E sobre uma grelha preparada em cima de uma grande fogueira, o colocou deitado para que fosse morto. Nos impressionamos muitas vezes com a flagelação final da vida de São Lourenço, que realmente suportou heroicamente dores terríveis por amor a Cristo. Mas somos chamados a nos impressionarmos mais com a escolha bendita que São Lourenço fez, com a coragem que ele teve de defender aquilo que é mais sagrado e de manter até o último minuto de sua vida fidelidade ao Santo Padre e fidelidade a Cristo. Sendo fiel ao vigário de Cristo, manteve sua fidelidade no Senhor até o último momento de sua vida. O amor e o gesto de amor, o gesto de caridade de São Lourenço pela Igreja de Roma jamais foi esquecido pelos romanos cristãos. E hoje em Roma tem mais igrejas dedicadas a São Lourenço do que
historicamente falando, do que a São Pedro e São Paulo. Vejam só que coisa. Por conta da coragem e da ousadia desse grande cristão, desse nosso irmão, que soube manter a fidelidade ao Santo Padre e a Cristo, soube cumprir a caridade até o último, até a última das suas possibilidades, e soube separar aquilo que não poderia ser perdido para que fosse entregue às próximas gerações. A tempestade passou. A perseguição de Valeriano, tempos depois, terminou. E vieram outras piores, até que finalmente as perseguições terminaram. E não se perdeu, no seio de Roma, o anúncio do Evangelho, nem a celebração da Eucaristia. E Lourenço entregou a vida defendendo esses tesouros. Tempos difíceis virão na nossa família, que nós possamos também defender o anúncio, a proclamação e a vida no Evangelho, e a graça da vida em comum na comunhão dos sacramentos dentro da nossa casa, para que isso passe para gerações sucessivas e assim permaneça santificando a história da nossa família. Eu queria dividir com vocês esse último texto de Santo Agostinho, que fala sobre São Lourenço. Assim, ouvimos, é o texto da liturgia das horas de hoje. A Igreja Romana apresenta-nos hoje o dia glorioso de São Lourenço, quando ele calcou o furor do mundo, desprezou sua sedução e, num e noutro modo, venceu o diabo perseguidor. Nesta mesma igreja, ouvistes muitas vezes, Lourenço exercia o ministério de diácono. Aí servia o sagrado sangue de Cristo. Aí, pelo nome de Cristo, derramou também ele seu próprio sangue. O santo apóstolo João expôs claramente o mistério da ceia ao dizer: como Cristo entregou sua vida por nós, também nós devemos entregar as nossas pelos irmãos. Bom, São Lourenço entendeu isso. Entendeu e fez. E da mesmíssima forma como recebeu daquela mesa, assim a preparou e serviu durante toda a sua vida. Amou a Cristo em sua vida, imitou-o em sua morte, sentou ao lado dele em sua glória. Também nós, irmãos, se de verdade amamos, imitemos. Não poderíamos produzir melhor fruto de amor do que o exemplo da imitação. Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para seguirmos suas pegadas, escreve São Pedro na sua primeira carta. Nesta frase, parece que o apóstolo Pedro quer dizer que Cristo sofreu apenas por aqueles que seguem suas pegadas e que a morte de Cristo não aproveita senão aqueles que caminham em seu seguimento. Seguiram-no os santos mártires até a efusão do sangue, até a semelhança da paixão. Seguiram-no os mártires, porém, não só eles. Depois que esses passaram a ponte, ela não foi cortada. Ou depois que beberam dessa fonte, ela não secou. Também, irmãos, tem o jardim do Senhor não apenas rosas do martírio. Tem ali lírios da virgindade, eras do casamento, violetas das viúvas. Absolutamente ninguém, irmãos, seja quem for, desespere de sua vocação. Por todos morreu Cristo. Com toda a verdade, dele se escreveu que quer salvar todos os homens e que cheguem ao conhecimento da verdade. Compreendamos, portanto, como pode o cristão seguir Cristo, além do derramamento do seu sangue, além do perigo da morte. O apóstolo diz, referindo-se ao Cristo Senhor, tendo a condição divina, não julgou ser uma rapina, ser igual a Deus. Que majestade! Mas aniquilou-se
totalmente a condição de escravo, feito semelhante aos homens e reconhecido como homem. Que humildade! Cristo humilhou-se. Veja, aí tens o que te apegar. Aí tens o caminho para a tua santidade. Cristo se humilhou. Por que te enches de orgulho? Humilha-te, segue o teu Senhor. Em seguida, terminada a carreira desta humilhação, lançada por terra à morte, Cristo subiu ao céu. Então, sigamo-lo. Ouçamos o apóstolo: se ressuscitastes com Cristo, descobri o sabor das realidades do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Sigamos os seus passos e, pelo caminho da humilhação, entreguemo-nos por amor a Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Lourenço e dos santos mártires do Senhor e da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.